Gênesis no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 29 de outubro do ano de 2020. Há 8 anos desencarnava um grande amigo, Arnaldo Rocha. E possamos dedicar as nossas preces de agradecimento e de oferta de bênçãos de paz para o Naldinho e para todos, e recordarmos nesse encontro, encarnados ou desencarnados, que todos possam receber o nosso abraço fraterno, uma vez que estamos todos conectados no universo, através do fluido cósmico universal, do pensamento divino que está em toda parte. O tema de hoje, amigos: caridade começa em nós. Nós vamos convidar a você para conosco dialogarmos com Allan Kardec através da sua obra bendita que tem nos favorecido nas manhãs, nesses últimos encontros deste programa Gênesis no Lar, um dos projetos da FEAC. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Quando Jesus, na descrição do Evangelho atribuído a Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, oferece uma das frases mais extraordinárias, talvez uma das pilares da sua teoria moral. Se tornou exuberante por ser vivida. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Caridade começa em nós. Sede perfeitos. Vamos trazer um texto publicado por Kardec, uma mensagem assinada por um espírito protetor, recordando que os espíritos nas classes bem acima da humanidade não se interessam nas vantagens, em vaidades, em privilégios. Quando utilizam de nomes que foram conhecidos na Terra, há um ensinamento por trás. Mas o convite é que não nos atentemos, para que não repitamos aqueles vícios comportamentais do passado em buscar destaque. Porque isto significa reconhecimento, interesses em adquirir poder, privilégio. A mensagem, na sua essência, desde Moisés, das tradições que antecederam Moisés, que passaram pelos profetas, que foram exuberantes com Jesus e atingiram Kardec, a ideia é despersonalizar. Apague o nome e prestemos atenção na essência. Esta página, para a nossa quinta-feira, vai dizer com muita propriedade sobre o homem no mundo. É o item 10. Ouçamos. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Então nós nos reunimos movidos pelo sentimento da piedade. Senão não tem sentido estarmos aqui. Dica:
Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Não consintais, não permitais que pensamento fútil ou mundano permaneça, seja alimentado, revigorado por nós. Outra dica: elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Que dica especial! Devemos elevar o espírito, fazer conexões, intercambiar com aqueles que chamamos. Olha que interessante. É necessário também entrar em sintonia com as virtudes que estão dentro de nós, acomodadas, que precisam de dinâmica. Semente, germinação, frutos. E o diálogo em torno da caridade e da justiça. Outra dica: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Quando a gente faz uma leitura do Evangelho nos dias atuais, sem querer mudar as palavras para não cometer adultério intelectual, é necessário compreendamos os significados de condenados. Estamos condenados a viver. Essa condenação não vem de fora. Recordamos isso. Essa condenação tem a ver com uma escolha ontem e com uma resposta hoje. E essa escolha foi sua. E a resposta natural. Então, um pensamento, vai uma dica. Sabe que um cientista, me recordo de Tesla, um homem fora da época. Vou usar uma expressão de Albert Einstein. A mente mais brilhante que ele conheceu. Se Albert Einstein é considerado a mente brilhante do século XX e ele reverencia Tesla, imagina de quem nós estamos falando e talvez a humanidade não reconheça. Mas Tesla trabalhava muito a questão metafísica também, além de ser um baita físico. Ele falava sobre a qualidade do pensamento. Então, quando nós geramos um pensamento, e quando a gente consegue manter pelo menos 1 minuto de sustentação desse pensamento, esse pensamento vai gerar uma vibração. Então não é qualquer pensamento que tem expressão. É aquele que é gerado e sustentado. E essa vibração, ela já vai naturalmente ter um efeito na nossa psicosfera. Naturalmente, manipularemos com isso o fluido cósmico universal. Então você pensa, naturalmente, gerando no ambiente em que morejas, você está se responsabilizando com esse pensamento, porque em vibração ele atingiu, ele influenciou, ele modificou, ele transformou, ele destruiu. Então somos condenados sobre esse aspecto. Ficou claro? A dizer que ninguém do universo está te monitorando como os homens querem fazer aqui. Escaneamento facial, câmera em todo lugar, saber o que você faz com o seu dinheiro, com seus bens. Isso é o poder temporal. Então, no universo, Deus não trabalha dessa forma. Fique tranquilo.
Não se preocupe com a câmera que o seu menino usa no computador que está filmando a sua casa, porque está. Não se preocupa com isso. Porque Deus não está... Os bons espíritos não estão assim, o que ele está fazendo? Não. Somos nós é que atraímos ou repelimos. Somos nós que agregamos ou desagregamos. Somos nós que harmonizamos ou desarmonizamos. Desculpem o adendo. Não é isso. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia. Mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Olha que legal, pessoal. Sacrifique, mas com pureza. Não é sacrificar... Não é para mostrar, não é não. Não é para provar. Sacrifica com pureza. Isso é bom, isso não é? Seleciona. Hoje nós temos um debate especial sobre alimentação. Como estamos aprimorando, gerando com isso mais equilíbrio, mais saúde para si e para a natureza. Imagine um dia quando nós não alimentarmos mais de carne. Isso vai ser uma conquista. Muitos fazem julgando que esse sacrifício é que vai fazê-los evoluir. Que bom que pensam assim. Mas a lógica não patenteia. A dica evolucionista que o Espiritismo discute é que amanhã nós teremos mais elementos, mais ofertas para nos alimentar, abrindo mão. Porque para que sacrificar uma vida se a gente pode ter proteínas, vitaminas de outras maneiras? O nosso mundo é tão atrasado que esses dias foi decretado na Coreia do Norte que todos os cães das casas serão recolhidos pelo governo para gerar alimento. Quer dizer, estão indo para a barbárie, além de destruir a natureza, matar os cães, uma alimentação que não cabe e, além de tudo, constranger as pessoas, impedir que as pessoas se relacionem com os nossos irmãos da natureza, que são os cães. É o mundo que a gente vive. Observem que paradoxos, que coisas malucas. Então eu estou falando de conquista, que parte da seleção dos pensamentos, dos sentimentos. Então o nosso diálogo não é com o ambiente externo, é conosco mesmo, que vai refletir, sem sombra de dúvida, no meio social que estamos inseridos. Então nós não estamos orando, fugindo do mundo. Nós estamos aqui nos preparando para daqui a pouco estar no mundo. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Meu Deus, não choqueis. O que eles estão falando? Não irrita, não distenda, não contenda, não brigue. Respeite. O mundo é plural, é diverso. Seja inclusivo e não exclusivo. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Eu costumo brincar dizendo, nos nossos diálogos, quanto o indivíduo vai ficando mais sensível, mais ele vai abrindo mão de uma expressão
que eu vou usar agora. Você está errado. O que é o erro? Ele tem a ver com concepção. Observe como é diferente um professor dizendo assim para um aluno: ô meu filho, você já pensou por um outro lado? Você estará facilitando. Se você estiver mais próximo da verdade. Porque não necessariamente estamos. Julgamos estar. Por isso a arrogância não dialoga com o evangelho. A arrogância avoca para si o poder, inclusive com interesses de convencimento. Lembram da maiêutica socrática? Perguntavam e ele devolvia a pergunta: o que você acha? E para atender os religiosos, Jesus também adotava essa técnica. Quando perguntado pelo jovem como, com qual condição, aí ele disse: o que está escrito na lei? Ele devolve. E o que é mais interessante, e como a lê? Então ele pergunta para o aprendiz: o que está escrito? E depois ele pergunta: e como é que você lê? Porque está escrito isso lá. É um ensinamento primário. Ou seja, está registrado, é um fato. Mas como é que você interpreta? Então eu posso ler uma frase. Se formos 20, 30, 100, 1000 pessoas acompanhando, serão interpretações diferentes. Não haverá uma igual. Porque são mundos diferentes, são pensamentos específicos de acordo com a aptidão, experiência e etc. Mas o tempo é curto, ele tem que ser bem aproveitado. Não com palavras, mas com sentimentos. Sede joviais, então. Sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Puxa vida. Gente, puxa vida é uma expressão da década de 70. Vocês me desculpem, tem hora que eu fico preso no tempo. Mas é de causar perplexidade no bem. Eu me recordei de uma música, já que o tema hoje está muito leve. Poxa, como foi bacana te encontrar de novo, lembra? Isso é tão antigo, mas é tão legal, não é? Porque é um encontro o evangelho. Olha só, é leveza. Seja jovial a partir de uma consciência limpa, pura. Nós estamos aqui sendo sinceros, autênticos. Não estamos interessados em dizer que estamos só presos num texto tradicional, ortodoxo. Não. Estamos procurando libertar o pensamento para falar sobre consciência limpa. E a jovialidade pressupõe, se eu estiver errado, vocês me perdoem, mas a jovialidade ela dialoga com o não vinculado a um princípio estabelecido. Não vinculado, não estou me referindo no sentido desrespeitoso da tradição. Não. Estou falando de preconceito. Então, quando nós abrimos o evangelho, nós não podemos entrar com a espada na mão para brigar com o texto. Não sei se eu me fiz claro. Certa feita eu participei de uma reunião espírita e a gente tem por base uma prece e sugere-se que a gente faça uma leitura reflexiva, porque se é uma reunião espírita, é uma reunião de aprendizado. Então abre-se uma página, por exemplo, aleatória, e vamos ali por 2, 3 minutos refletir.
E bem-aventurado quem conduz uma reunião espírita inspirado naquela frase lida, o que geralmente não acontece. E aí fomos começar a reunião, a pessoa que ia coordenar estava com um texto com uma marcação. Aí começou a reunião, a pessoa disse assim: fulano, leia o texto marcado. Eu embarguei na hora. Eu disse, como assim? Você já trouxe um texto pré-determinado para uma reunião espontânea? Essa não é uma reunião evangélica. Por mais que os assuntos que estão em pautas, vai trabalhar esse ou aquele quesito. O que é que eu quis apresentar e trago para vocês? Se eu estiver indo para um ambiente do evangelho com uma ideia formatada no que eu vou fazer e uma regra fechada, não há respaldo do alto, e sim diálogo com as sombras, do interesse pessoal e do domínio, para que a ideia prepondere. Ficou claro? Observe como é que a gente brinca com coisas seríssimas. A jovialidade é a pureza da alma. Nós estamos em aprendizado o tempo todo. Todas as vezes que alguém abre a boca, prepara, porque um manancial de bênçãos será oferecido. Por mais que saia impropérios, que você já tenha uma noção do que pode, a tendência, o jeito da pessoa. Imagine um negativo, o maledicente, por tônica. Mas não dialogue com preconceito. Ah, ele está doente. Uma hora ele vai te falar uma coisa boa. Pense nisso. Respeite as pessoas, inclusive os limites e as doenças. Seja jovem, sempre acreditando que vai dar certo. Sempre conectado com a esperança. Eu não estou falando do jovem imaturo, não, isso é figura. Volte aos seus tempos em que tudo você acreditava que iria dar certo. Aquele mundo encantado dos jovens. Flores, sonhos, música, arte, brincadeira. Nós não podemos perder isso na velhice ou na maturidade. Não pode falar velhice porque o povo fica mais velho ainda. Principalmente nos conceitos de velhice que são equivocados. Companheiro, eu falei assim, na melhor idade, ele falou assim, é o médico. Que melhor idade? É a pior idade. Porque dói aqui. Aí eu falei para mim mesmo, é a melhor idade. Eu estou falando sob o ponto de vista moral. Estou falando de maturidade. Agora, pior idade, sem dúvida. Quem fica feliz com a fase do côndor? Dor aqui, dor acolá, dor em todo lugar. Tem hora que o sentimento é que precisamos trocar a máquina. Não dá para recalchutar. Não dá para... Porque nós temos que aprender a conviver com os limites que sugerem humildade. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Meu Deus, não repelir o prazer. Ué, é essa? Parece estranho, paradoxal, porque o religioso não pode ter prazer. Você imaginou uma prática dos cavaleiros templários que não podia ter prazer em comer demais, aí eles comiam no mesmo prato para ter pouco? Não é o sacrifício de fora, é o de dentro. A ideia é aprimorar o prazer, não o prazer do corpo só. O diálogo com o prazer da alma. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arrobo da alma ou a sua proteção, para que obtenhais êxito
ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Nada, nunca façais sem pensardes em Deus, para que esse pensamento vos purifique e santifique os atos. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não, não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos sedes, segundo as necessidades da humanidade. Mas que jamais na vossa felicidade entre o pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Amigos, a caridade começa em nós. Compreender, estudando, trabalhando, para qualificar a nossa vida. E é extraordinário quando o texto sugere que não façamos mal a ninguém. Que espetacular! Isso é diferente, fora da curva. Quando ele vincula a nossa felicidade entre o pensamento ou um ato, ela é sustentada quando não ofendemos, quando não fazemos no semblante dos que amam e nos dirigem coisas ruins. Então nós temos que prestar atenção no amor para quem nos dirige, para quem está no mesmo patamar e para aqueles que estão na retaguarda. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Você já foi convidado para uma festa? Você não se sentiu à vontade de participar? E que você foi constrangido? Quando a gente era criança, eu lembro, é aniversário de fulano, mãe, não, mas temos que ir. Aí a gente ia contrafeito, mas chegava lá, encontrava com os amigos, com os parentes, virava festa. Você já foi constrangido aí numa festa, num ambiente que você não queria, e quando chegou lá, aconteceu tudo que você previa e realmente foi muito ruim e você voltou? Eu sabia que não ia dar certo. Você já foi convidado para uma festa e para você não era festa nada. E que só muito tempo depois você descobre que realmente foi um momento muito especial e que nós não valorizamos. A vida está nos chamando hoje para desafios que nós estamos longe de compreender. Que a gente possa operar com qualidade dentro do mundo íntimo. Por isso, conhecer a si mesmo é imprescindível. Pois só com o entendimento, com a ciência e a tecnologia que o Espiritismo nos oferece, que é o Evangelho nos dias atuais, é que a gente realmente
vai começar a dar valor ao que está para além dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Nem sempre a vida é uma festa, sob o ponto de vista humano. Mas, ao nível da compreensão, o reino de Deus é comparado a uma festa. Foi Jesus quem assim nos ensinou. Sejamos ou estejamos atentos a todas as novidades, pois elas têm um endereço certo e a hora é oportuna. O correio já bateu na sua casa e você estava extremamente ocupado e não tinha ninguém para atender e você teve que parar para receber a correspondência. Ao se deparar com um envelope, se você já viveu essa cena de mudar completamente o seu sentimento, uma carta de um ente querido, num átimo de tempo você esquece que você reclamou, que você brigou para ir lá, porque a novidade prodigaliza um novo estado de alma. É assim que funcionam as novidades do caminho. Bem-aventurado aquele que o correio bateu. Ele levanta e diz: quem sabe é para mim. Pode ser uma notícia, um luto, uma desencarnação. Pode ser uma oportunidade de emprego. Pode ser uma carta romanceada. Pode ser um boleto para pagar. Pode ser um cartão que chegou. Não sabemos. O que importa é que o correio bateu na sua porta. Vocês sabem que o homem do correio, bendito trabalhador público, que anda de sol a sol, ele não sabe o que ele está te entregando. Mesmo que ele leia o remetente, ele não sabe quem é. É a mesma coisa de ler um número frio. O homem do correio também não sabe o que tem dentro do conteúdo que está lacrado. Mas ele te entrega. São os mensageiros do bem, que vão reconhecendo que o conteúdo de cada missiva vem de Deus e que o papel é só entregar. Com isso eu concluo dizendo: seja na condição de quem recebe a mensagem, estejamos sempre prontos para ler com os olhos da bondade, da justiça e da esperança que coisas boas estão chegando. Por mais que a notícia seja desagradável, é sim um remédio, é sim um recado que está te visitando para o seu progresso. E quando Deus nos concedeu a oportunidade de trabalhar nos Correios do Brasil, que a gente possa sair para oferecer a mensagem sem se interessar em quem está mandando ou o que está dentro, mas valorizando a oportunidade de sermos mensageiros do Eterno. O Correio do Bem, as notícias que favorecem uma reflexão que a caridade começa sempre em nós, por nós e para nós. E que Deus nos inspire para que ela seja para o nosso irmão, pois nos chama a tarefa de fomentar a dignidade, a sensibilidade, o amor e a paz. Que Deus nos inspire na arte do viver, para agradecer o correio que nos visita, estarmos de coração aberto para recolher a mensagem e não reclamar quando o correio entrar em greve. Porque se a encomenda não chegou, é porque não estava na hora ainda. A sua revolta vai mudar os destinos das negociações entre as classes que clamam e se dividem, e se dividem, e se dividem. E isso é interessante na Pax Romana.
Não, não. Você não é capaz de dominar o mundo externo. Por isso que a caridade começa em nós. Seja caridoso com você mesmo e administre, por amor, por bondade, por justiça, o que te compete. Maria Dolores encerra o nosso encontro no livro Antologia da Espiritualidade. Maria Dolores, atendendo tantas dores, por um tempo deixou de nos oferecer flores. Então, Maria Dolores, nos encante com a vida. E ela sempre pronta, amorosa, servidora, mensageira do além, fala assim para os nossos corações: não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas? Dizes que as mágoas lembram trevas. Quem nem de longe sabes entendê-las, contempla o céu noturno revelando avalanches de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas, quais picadas de espinhos agressores. Fita o verde das árvores podadas recoberta de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio, enxaga a pérola sublime. Assim também, nas trilhas da existência, se choras sem apoio e caminhas sem paz, não te queixes do mundo, serve, ama, espera e vencerás. A vida, toda vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus, e a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus, que há de nos elevar aos apogeus. Amigos meus, Ave Cristo. Ave Cristo, aqueles que nos tutelam, que marcaram a história da humanidade com exemplos próprios, mas sempre trazendo Jesus aos nossos tempos, sugerindo, inspirando, para que nós possamos caminhar para Deus, que está dentro, amados meus, dentro do próprio coração. Caridade começa em nós e há de ser a luz para toda a humanidade com Jesus. Glória e paz. Boa quinta-feira para vocês. E que estejamos unidos sempre em torno desse banquete, desta festa dos céus, que o Evangelho oportuniza como um celeiro de alimento, de bênçãos, para que cheguemos amanhã juntos em paz. Tenham um bom dia.